Bom, graça e paz, estamos aqui, mais um domingo, chuvoso, é o inverno nordestino, não faz frio, mas venta bastante e chove razoavelmente. Geralmente eu tiro domingo de manhã para dar minha pedalada, gravar minhas mensagens em um ponto turístico da cidade, mas hoje não dá para andar de bicicleta, como foi também no domingo passado. Bom, no domingo passado nós gravamos uma mensagem falando do reino de Deus e a sua justiça, baseada em Mateus 6:33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Jesus antes falava sobre a ansiedade, dizendo para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, ou inquietos sobre o que comeremos, o que beberemos, coisas realmente indispensáveis para a vida. Mas ele estabeleceu para a humanidade a prioridade, e essa prioridade é o reino de Deus e sua justiça. Resta-nos entender o que é reino, resta-nos entender o que é justiça. Na mensagem passada falei que eu sou brasileiro porque nasci no Brasil. Comentei a respeito de um mestre em Israel, na época de Jesus, chamado Nicodemos, que perguntou como é que ele poderia entrar no reino de Deus. Como eu entrei no Brasil, me tornei brasileiro, nasci no Brasil. Então é necessário que nós nasçamos no país para ter a naturalidade daquele país, ou se formos naturalizados por uma questão legal. Então, mesma sorte o reino de Deus. E era a mensagem de Jesus. Foi o evangelho que ele mandou pregar. Ele falou isso, todo mundo pregai o meu evangelho. Que evangelho que Jesus pregava? Qual era a notícia que ele trazia de boas novas? Era sobre o reino de Deus. E ele sempre fazia analogia com coisas conhecidas. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um terreno, um lugar, e vende tudo que tem para adquirir aquele terreno, porque ele sabe que naquele lugar tem uma pérola preciosa. E vai por aí afora. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, enfim. Sempre ele fazia alusão ao reino de Deus como prioridade. E mais importante ainda, quando os discípulos pediram: Jesus, ensina-nos a orar, como eu comentei na mensagem passada, o primeiro pedido que ele coloca na oração é justamente: venha a nós o vosso reino. Bom, hoje, como prometi na mensagem passada, eu vou falar um pouquinho, e eu não quero me estender muito, não quero que seja uma mensagem muito longa para não ser cansativo, sobre justiça. Toda nação, todo país tem seu ordenamento jurídico, que gera cultura. Então, toda nação tem sua constituição, suas leis, seus estatutos, enfim, mandamentos. E o cidadão nasce naquele país, ele, através desse ordenamento jurídico, ele sabe quais são os seus direitos e suas obrigações. E, naturalmente, ele aprende a falar a linguagem daquele país, aprende a cultura daquele país. Ele não faz força para ser brasileiro, ele não faz força para ser um alemão, não faz força para ser... Naturalmente, ele convive naquela sociedade, com aquela cultura, por aquele ordenamento jurídico. No reino de Deus não é diferente. Então, quando você nasce no reino de Deus, você cresce nesse ambiente. Então, você aprende sobre a sua lei,
sobre os estatutos desta nação, enfim. E é muito interessante isso, porque a gente, se não agirmos de acordo com esse ordenamento jurídico, nós receberemos as consequências naturais. É interessante que Deus estabeleceu os 10 mandamentos como a constituição base para o povo de Israel, mas que não fica limitado apenas a esta nação, mas para todos aqueles que entendem que a palavra de Deus é lei, é a expressão da sua vontade. O reino é exatamente um território governado por um rei que estabelece a sua vontade, a sua justiça, e os seus súditos o seguem. É muito interessante que numa democracia quem faz as leis é o parlamento, é o Congresso daquele país. Mas num reino, a palavra do rei se torna lei. E como o reino de Deus é um reino de justiça, é muito interessante que na própria palavra de Deus, se não me falha a memória, o Salmo 118, não me lembro qual é o verso, vou falar 32, mas eu teria que consultar. Vamos ver se eu consigo, enquanto vou falando, consulta aqui o Salmo 118. Mas é importante saber o seguinte, que quando o rei fala, essa fala, essa palavra se transforma em lei. Mas lei para quem? Essa é a grande pergunta. No caso do reino de Deus. Verso 32, será que é? Não. Eu teria que procurar aqui. Mas eu sei que está escrito aqui no Salmo 118, que ele colocou todas as coisas debaixo da sua palavra. Quando se fala aqui todas as coisas, uma pena que não achei, não sei se é 132, 18 ou 118, 32. Mas depois eu procuro, talvez na próxima mensagem eu trago como ver a minha memória, mas eu sou péssimo para guardar registro, endereço. Eu guardo a palavra, mas o endereço onde está tem uma dificuldade incrível, sempre foi assim. Mas não estou preocupado por isso, que o endereço para mim é importante, mas é como a palha e a semente, a palha e o trigo. Estou mais interessado no trigo, mas a palha é importante também. Então, quando o rei fala, aquilo se transforma em lei. Mas é importante saber para quem. No caso de Deus, quando ele fala o que ele diz se transforma em lei, para ele inclusive. É interessante isso, muito importante. Então é uma segurança muito grande, e porque está escrito, eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Acaso falaria e não cumpriria? O ápice, a apoteose dessa verdade está em Jesus Cristo na cruz. Lá em Isaías 53. E eu estou tendo dificuldade de guardar realmente. Não sei se é o Salmo 119. Você vê claramente em Isaías 53 a crucificação de Jesus Cristo. Ora, Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. O salmista Davi, ele viveu 1000 anos antes de Jesus nascer. Aí você vê ali naquela narrativa a crucificação do Senhor Jesus. 1000 anos, pessoal, 700 anos antes de nascer. Mais ainda, vou mais longe ainda. Quando Adão pecou, está escrito que a serpente
feriria o calcanhar. Porque está escrito, do ventre da mulher nascerá um. Então, e a serpente lhe feriria o calcanhar e ele esmagaria a sua cabeça. Há um autor que diz que quando Deus planejou o ventre feminino para a geração, ele estava pensando no seu filho. Porque você vê que o feto no ventre feminino é um ser... ele só é dependente do ponto de vista dos nutrientes, do crescimento e tudo mais, mas é um ser individual. Ele muitas vezes tem dificuldade com relação até à questão consanguínea com a mãe. Você vê que é um outro ser que está ali, está no corpo da mãe, mas não é o corpo da mãe, é um outro corpo. Então, por obra e graça do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre feminino, conforme foi previsto lá em Gênesis ainda. Ele nasceu sem pecado, porque só um inocente poderia tomar o lugar do culpado para que a justiça se estabelecesse. Então, o ápice do cumprimento da palavra de Deus foi nele próprio, quando Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, se submeteu à morte em função da lei estabelecida por ele, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É por isso que quando um ser humano confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou do morto, ele recebe a vida eterna. Porque o dom gratuito de Deus é a vida, mas o salário do pecado é a morte. E como todos pecaram, destruídos foram da glória de Deus, então em Jesus Cristo, o próprio Deus, quando morre, ele justifica toda a humanidade que o aceita. Porque Adão, quando aceitou a palavra do diabo, não importa a justificativa, a explicação que ele deu a Deus, então ele aceitou por livre e espontânea vontade, quando ele tinha recebido antes a palavra de Deus para não fazer uso daquela fruta. Há quem diga que é maçã, a Bíblia não fala de maçã, a Bíblia fala o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estabeleceu para ele, mas vai lá Satanás e o convence, não, toda vez que... Enfim, ele se deixou levar pela palavra do diabo e, digamos assim, não obedeceu, não rejeitou a palavra de Deus. Então, quando hoje o ser humano aceita a palavra de Deus e faz o contrário de Adão, em Cristo Jesus ele é justificado, porque Jesus morreu em nosso lugar. O batismo tem essa simbologia. Quando você aceita Cristo, que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você realmente nasce de novo, você é uma nova criatura, uma nova geração, você recebe vida e vida eterna. É a palavra de Deus. Então, o ápice do cumprimento da própria palavra de Deus está na morte de Jesus Cristo, porque veja que Deus se submete à sua palavra. E pela essa palavra, que é muito importante a questão da oração, porque no primeiro capítulo de Gênesis, se não falha a memória, o verso 26 está escrito, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, aí está lá escrito, domine ele, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, enfim, sobre a natureza. Domine ele, quer dizer, o salmista Davi, o salmo também fala, o céu é o céu do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, o ser humano recebeu de Deus o domínio da natureza terrena. E dominamos, Hoje voamos mais alto que os pássaros, mergulhamos mais fundo que os peixes, andamos em qualquer terreno, nosso corpo, nossa capacidade criativa, a semelhança de Deus, conseguimos fazer que o propósito de Deus aconteça. Mas eu quero falar sobre a questão da justiça. Então, buscar o reino de Deus, aí temos que entender o que é o reino de Deus e sua justiça, entendemos o que é a justiça. Na verdade, é o ordenamento jurídico de uma nação, que é a sua cultura, a sua forma de viver. Então, o forte é que Deus determina em sua lei, dizendo, sede santo porque eu sou santo. Eu expliquei na mensagem passada o que é santidade. Repetindo, santidade é a capacidade do indivíduo ser um no que diz, no que faz e no que é. Ele não pode dizer uma coisa e fazer outra. Então, quando Deus diz que sede santo porque eu sou santo,
Nós temos a capacidade de também, como ele que é íntegro, o que ele diz, o que ele faz, o que ele é a mesma coisa, ele garante isso. Então a palavra de Deus é muito importante para nós. Se todo ser humano entendesse o quanto é valiosa a palavra de Deus, porque a prioridade do reino de Deus não está apenas para o cristão, não, é para todo ser humano. A palavra de Deus não é só para o cristão, é para todo ser humano. Bem-aventurados os que guardam, os que ouvem, os que praticam a palavra dessa lei. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você quiser ser bem-aventurado, feliz mesmo, felicíssimo, não tem outra alternativa. Então, quando eu falei do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus fala, domine ele sobre a terra, ele não se coloca nesse lugar. Nada pode acontecer aqui na terra sem a participação humana. O próprio Deus, para fazer a justiça nele próprio, ele se manifestou em carne, como ser humano. Nenhum espírito tem autorização para viver na terra. Por isso nós podemos expulsar os demônios, espíritos sem corpo. Em nome de Jesus, é claro, no poder de Deus, pela palavra de Deus, porque Ele nos deu essa autoridade. Expulsarão os demônios, enfim. Então, domine ele. Quando Caim matou Abel, Deus, antes disso, falou, por que estás assim, Caim? Ele diz, o pecado jaz à porta, e sobre ele tu dominarás, domínio. Então precisamos da ajuda de Deus, o Espírito Santo, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, veio o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, nos dar a capacidade, Porque está escrito, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, os israelitas, os judeus. Mas todos quanto o recebem, está escrito no primeiro capítulo de João, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Quando nascemos de novo, como recebemos a Cristo, então recebemos nova vida, somos nova geração e crescemos nessa nação santa e de maneira natural aprendemos a cultura do reino. Então, os 10 mandamentos trazidos por Moisés, na tábua da lei, é a nossa Constituição. Não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, vai por aí fora. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, enfim. Isso é muito importante. Então, quando Jesus estabeleceu para nossas vidas, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e lá na oração ele coloca como primeiro pedido, venha a nós o vosso reino, é muito importante isso, pessoal. Vale a pena debruçarmos sobre esse tema, inclusive na pregação do Evangelho, que é a mensagem central do Senhor Jesus, o reino de Deus. Então essa é a mensagem que eu trago no dia de hoje, chuvoso aqui em minha casa, sentado, fazendo uma nova forma de gravar. E a próxima mensagem eu pretendo falar sobre sucesso. Já mencionei um pouco também na primeira mensagem sobre esse tema, mas eu quero na próxima mensagem, no próximo domingo, com a graça de Deus, articular um pouquinho sobre isto. O quanto somos importantes. Por isso que está escrito, uma alma vale mais do que o mundo todo, o mundo inteiro. Uma vida, eu e você, temos um valor incrível para o nosso Deus. Deus dê a sua graça, abra o seu entendimento, para que possamos, se é um sucesso, próximo domingo com Deus.